Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite. E a minha oração, desejo do meu coração é que o nosso Deus poderoso esteja abençoando grandemente a sua vida e a sua família. Para a nossa devocional de hoje, quero deixar com os irmãos Mateus, capítulo 6, versículos 22 até o versículo 24. Gostaria que vocês lessem esse texto e nós vamos tirar então as lições que o Senhor Jesus deixou para nós. Conforme nós já vimos na nossa devocional anterior, nós estamos aqui na segunda parte do Sermão do Monte e também na segunda sessão do Sermão do Monte. Aqui nesta sessão, Jesus usa 3 metáforas para falar a respeito das riquezas e prazeres transitórios desta vida, para tratar da ambição do cristão, ou seja, dos negócios públicos, da questão de dinheiro, propriedades, alimentos, bebidas e roupas. Mas um detalhe curioso é que Jesus conhecia muito bem a natureza humana, principalmente esta forte inclinação em buscar, adquirir, desfrutar e se proteger nos bens materiais. Há uma forte propensão no homem natural para construir a sua vida em torno de coisas. Portanto, a primeira metáfora que Jesus usou, aí nos versículos 19 até 21, foi para tratar do verdadeiro tesouro, contrastando com o tesouro falso, ou seja, o tesouro verdadeiro é do céu e o falso da terra. Jesus ensina claramente que nós não devemos cobiçar ou transformar em tesouro nada que, primeiro, pode ser destruído, envelhece, é efêmero, pode desintegrar, tem prazo de validade. Segundo, nada que pode enferrujar ou mofar, ou seja, possa ser corroído ou contaminado ou se tornar obsoleto. E terceiro, nada que pode ser roubado, ou seja, que não pode ser guardado de forma absoluta, com absoluta segurança. Consequentemente, ninguém deveria colocar o seu coração nesses tesouros. Qualquer pessoa que construir a sua felicidade sobre essas posses, com certeza estará edificando em alicerces frágeis. Então, o certo, conforme Jesus ensinou, é ajuntar tesouros no céu. Os tesouros dos céus são verdadeiros e estes não estão sujeitos a nada que pode destruir os tesouros da terra. Mesmo assim, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos nos perguntar: onde está o meu tesouro? Né? Porque, disse Jesus, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Agora, nos versículos 22 até o versículo 23, Jesus vai falar da visão distorcida. Ou seja, ele considera aqui, como a Bíblia de forma geral considera, que os olhos são as janelas da alma e ilumina todo o nosso interior. Portanto, o estado dessa janela é que vai dizer a quantidade que vai definir a quantidade de luz e a qualidade da luz que vai iluminar toda a nossa habitação. E aqui Jesus disse assim, olhos bons e olhos maus. E ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A palavra que Jesus usou aqui para bom, ela significa saudável, generoso, generosidade. É a mesma palavra que aparece lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e também Romanos 12, versículo 8, com o sentido de liberalidade, abundantemente. E quando essa palavra é usada como adjetivo para qualificar alguém, ela traz o sentido de alguém que não é egoísta. Pelo contrário, é portador de uma sinceridade de coração que se manifesta generosamente. Portanto, para termos aqui um texto mais fiel, devemos traduzir essa palavra por generoso ou generosidade, em lugar de simplesmente bom. Ok? O que Jesus está elogiando aqui é um olho generoso. Por outro lado, ele diz, mas se os seus olhos forem maus,
E aí ele vai usar a palavra mal. Essa palavra pode ser traduzida por doente. Mas na Septuaginta, esse vocábulo é traduzido por miserável, avaro, mesquinho, né? Essa é a mesma palavra que Jesus usou na oração dominical, lá no versículo 13 aqui do capítulo 6, livra-nos do mal. Quando essa palavra é usada no caso nominativo, ela refere-se a um título, e no caso lá da oração, está falando de Satanás, do maligno, livra-nos de Satanás, né? A maioria das vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela aparece com sentido de perverso e com sentido de maligno. Dessa forma, sendo coerente com o que diz lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 22. Diz lá, o homem que se apressa em busca da riqueza tem o olho maligno. Portanto, aqui no versículo 23, a melhor tradução é olho avarento, em contraste com o olho generoso. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, aquele que tem os olhos generosos, né, são abençoados. Aqueles que têm os olhos avarentos não são abençoados. Então Jesus aqui, ele traz e deixa claro também 3 males como consequência do olho maligno, do olho avarento. Primeiro, a pessoa que tem o olho avarento, ela não consegue viver bem com ela mesma. Ela sempre tem inveja da felicidade dos outros e essa inveja impede que ela desfrute da própria felicidade. A inveja e a avareza roubam dessa pessoa a paz e destrói a alegria. Segundo, essa pessoa que tem o olho avarento, ela não consegue viver bem com os outros. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que nós não devemos aceitar o convite para almoçar ou jantar, né, para uma refeição na casa de uma pessoa que tem o olho avarento. É isso que diz lá em Provérbios 23, 6. E terceiro, uma pessoa que tem o olho avarento, né, que tem esse olho maligno, ela não consegue viver bem com Deus. Até porque é impossível 2 seres com existências antagônicas conviverem, né? Deus é generoso. Então é impossível uma pessoa avarenta, mesquinha, avara, conviver com Deus. Então Jesus conclui aqui que o olho avarento distorce a visão, mas o olho generoso é capaz de ver com clareza, porque é o único que vê como Deus vê. E aí Jesus caminha então para encerrar esta sessão dizendo que Deus exige exclusividade. E ele diz lá, não se pode servir a 2 senhores. A palavra servir aqui é escravo e, portanto, naquela época, na antiguidade, o escravo, ele na realidade, na vida e a própria vida pertencia ao Senhor. Então, a Bíblia vai deixar claro aqui que é impossível, por natureza, um escravo pertencer a 2 senhores. Então, ele só podia pertencer a um. E Jesus vai chamar aqui a riqueza de Senhor, né? E, de fato, a palavra que ele usa aqui para riqueza é mamonas, ou vem de mamon, a raiz mamon, e que significa literalmente confiar. Mas essa palavra ela tem uma história. Ela, no primeiro momento, ela aparece como aquilo que confiamos a alguém para guardar. Era nesse sentido que ela era usada originalmente. Depois, com o tempo, ela absorveu o sentido de aquilo em que se confia, ou seja, aquilo em que alguém põe a sua confiança. E, por fim, ela passou a ser escrita com M maiúsculo, né? E se referindo a uma divindade oposta a Deus, ou seja, aquilo que se adora, você confia toda a sua vida naquilo. E é isso que Jesus está dizendo, né? É infeliz a pessoa que coloca a sua confiança nas posses materiais. As posses materiais, os bens desta terra, eles têm essa capacidade, né, de, aos poucos, usurpar o lugar de Deus na vida das pessoas, né? É perfeitamente possível
encontrar na posse de bens materiais alguma coisa que se possa chamar de a minha salvação. E por isso é que muitas pessoas têm colocado o coração nas posses materiais. Eu gostaria de encerrar com a palavra de Paulo, quando ele diz aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, ou seja, olho maligno, olho avarento, né? E a avareza. E ele termina dizendo que é idolatria. É exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Quando você bota o coração em coisas materiais, aquelas coisas estão substituindo Deus na sua vida. E, portanto, isso é uma idolatria. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter os olhos bons, os olhos generosos, conforme Deus nos ensina. E ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único Senhor. Que Ele te abençoe e abençoe a sua casa em nome de Jesus.